Olá, pessoal, boa noite. Aqui é a professora Carla, do projeto Museu Virtual do Ensino de Ciências Fisiológicas aqui da FURG, da cidade do Rio Grande, Universidade Federal do Rio Grande, aqui no sul do Rio Grande do Sul. Hoje eu estou aqui junto com a minha colega Amanda, que é da equipe Movier, e tenho aqui como convidados para o bate-papo duas acadêmicas do curso de Ciências Biológicas da Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha, em Mucuri, a Laiene e a Bárbara. Eu agradeço já de antemão a presença delas. Também está com a gente, né, a professora Elaine, orientadora das acadêmicas, e a ideia hoje é conversar sobre a aquarela botânica, um tema muito interessante que foi escolhido por essas duas estudantes para o seu trabalho de conclusão de curso, e que envolve ciência, envolve arte, saberes populares e educação. Então, é um imenso prazer para a gente poder contar com vocês aqui, né, nesse nosso bate-papo. Vou passar a palavra aqui para a Amanda, para ela também dar as boas-vindas para vocês. Boa noite a todos, meu nome é Amanda, eu sou mestre em História, né, concluindo o curso de Arqueologia e faço parte da equipe do MOVE. Eu quero parabenizar a Laiene e a Bárbara pelo lindo trabalho da aquarela botânica e também parabéns à professora Elaine, que está orientando as duas, e desejar que a gente tenha uma boa conversa, uma boa live, né, que seja bem produtivo esse conhecimento sobre as plantas medicinais em conjunto com o corpo humano. Parabéns, meninas, pelo lindo trabalho. Estava aqui me servindo um chazinho, porque a chuva pegou aqui no Rio Grande do Sul. A Amanda não disse de onde ela está, né? Está frio lá também, mas normalmente não costuma ser frio aí, né, Amanda? Não, eu estou em Arcos, Minas Gerais. Aqui não costuma ser frio. Essa época do ano é muito quente e agora que estamos fazendo um pouquinho de frio. Ok, então eu vou passar um pouco aqui a palavra para a Laiene e para a Bárbara, para que elas se apresentem, né? Digam quem elas são, como que elas chegaram nas ciências biológicas, falar um pouquinho da universidade delas. Então, boa noite, gente. Meu nome é Laiene, né? E eu tô aqui em Diamantina, também tá bastante frio. Eu venho da Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha, em Mucuri, as ciências biológicas. E estamos aí com o trabalho, né, de aquarela botânica. E eu entrei na biologia mesmo, pela paixão pelos animais e pelas plantas, com certeza, e pela disciplina também. E agora pela licenciatura também. E é isso. Ah, que legal. Você faz o bacharelado e licenciatura? Ou faz Somente licenciatura. A licenciatura. A licenciatura. E a Bárbara? Boa noite, pessoal, tudo bem? Ah. Meu nome é Bárbara, eu sou colega da Laiene, também estou cursando, né, Ciências Biológicas pela Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha e Mucuri. Eu sou daqui de Minas Gerais, sou de uma cidade próxima, chamada Milho Verde. Fica aqui pertinho, 2 horas de Diamantina, e aqui também está fazendo muito frio. Eu acho que um chazinho igual a Carla tá aí ajudaria bastante, viu? E é isso, eu espero que a gente possa trocar bastante figurinhas e que vocês gostem mesmo do nosso trabalho, e é isso. Seu microfone. Tá mudo. Eu desliguei e aí esqueci de ligar. A professora Elaine está falando aqui no chat, né, que agradece a oportunidade de poder divulgar o trabalho de conclusão de curso, né, da Laiene e da Bárbara. Tem também o co-orientador, né, o professor Carlos. Daqui a pouco mais as meninas vão poder falar um pouco de como o trabalho se desenvolveu. E a gente realmente agradece, né, poder estreitar esta parceria da FURG, né, com a Universidade Federal,
do Jequitinhonha e Mucuri. Isso começou em 2021, quando a Laiene fez um curso online com a gente, né? Então, são os frutos positivos, né, que nós conseguimos construir, né, e frutificar durante a pandemia, né? Durante a pandemia, em que tivemos distanciados, né, atendendo, né, uma necessidade sanitária, e muitas mudanças precisaram acontecer, principalmente nos projetos de extensão, que em geral são projetos corpo a corpo, olho no olho, mão na mão. A gente precisou fazer as coisas à distância, mas o ser humano é um ser inventivo, né? Resiliente, e a gente consegue ver, né? Até no meio da triste pandemia, algumas coisas positivas, como, por exemplo, a gente poder ter estreitado relações com pessoas, com pesquisadores, com estudantes de diferentes regiões do país e do mundo, né? E isso também favorece grandemente a divulgação científica, né? Então, a partir desse contato com a Laiene, que inclusive depois desse curso se tornou autora de um capítulo do livro que nós estamos produzindo, que é fruto desse curso que nós elaboramos. A gente agora está aqui podendo conhecer a Bárbara, conhecer a professora Elaine, conhecer o trabalho de vocês. E aí, então, eu começo, né, perguntando, né, para as meninas. Eu sei que elas têm uma apresentação, se elas quiserem colocar a apresentação delas, já pode. Eu vou colocar aqui a opção, já está disponível para poder ser compartilhada. E para que vocês possam mostrar para a gente um pouco como foi a construção, né, do projeto Aquarela Botânica. Não esqueçam de ligar os seus microfones quando forem falar. Então, vou falar um pouquinho como que surgiu, né, como que tudo aconteceu, mas primeiramente eu queria agradecer a Carla, a Amanda pelo convite, a gente da equipe Aquarela Botânica, ficamos muito felizes mesmo por poder estar aqui, né, passando nossos conhecimentos, nossos trabalhos, tudo que a gente aprendeu até agora. E eu acredito que vai ser uma troca muito boa e vai ajudar muito, assim, no nosso trabalho. E é isso. Bom, como que surgiu a ideia, né, da Aquarela Botânica? Eu sempre fui uma pessoa que sempre gostou muito de arte, sabe? Sempre fui uma pessoa que, desde muito nova, tive um envolvimento assim com a arte muito curta, né? Tipo, então eu sempre estive assim, de alguma forma produzindo arte, fazendo arte, né? Então, com a pandemia, né, foi um momento tenso, assim, que o mundo viveu, assim, o mundo todo parou, né? Todo mundo parou. Me veio, né, me veio a ideia, né, eu vi isso como um momento mesmo, como uma oportunidade de estar praticando mesmo a arte, né, e foi aí que eu comecei a pintar mesmo, eu comecei fazendo os retratos humanos, né, inclusive eu até trabalho com isso também, né, às vezes eu faço trabalho de arte para as pessoas, e daí, na pandemia, eu despertei isso em mim e tal. E depois eu pensei, gente, por que que eu não penso, tipo assim, por que que eu não faço algum trabalho, né, que envolva a arte, que envolva a aquarela, né, já que eu tô aqui super envolvida aqui. Né, então eu pensei em unir o útil com o agradável, né, o útil seria eu estar fazendo o meu trabalho de conclusão de curso, né, o TCC, e o agradável eu estar usando a arte, né, como meio de propagar a ciência, né. Então,
nisso eu entrei em contato com a professora Elaine, né, que é a nossa orientadora, e a gente super conversou, a gente conversou muito, eu falei dela para ela da minha ideia, né, e ela super aderiu e tal, e curtiu, né, mesmo. E depois a gente resolveu chamar a Laiene, né? Eu já conhecia ela, a gente já até fez disciplinas juntas, né? E por isso eu chamei ela. E chamamos também o Carlos Vitor, né? Porque ele é taxonomista, então iria ajudar bastante, né? Nessa questão de característica das plantas, né? De identificação e tal. E eu já pensava, né, desde o início, em usar plantas medicinais, né, como para ampliar mesmo o conhecimento acerca da importância das plantas, né, porque querendo ou não como eu posso falar, é um patrimônio genético, né, que a gente tem que cuidar. Mas para isso a gente tem que saber da importância, né? Tipo assim, revelar o potencial que as plantas têm, que às vezes muita gente não enxerga, muita gente não vê, né? Então, a gente fazia, mais no início, né? Antes do trabalho ganhar uma forma, né? Um corpo mesmo, a gente fazia reuniões semanalmente, né? Pelo menos uma vez por semana, onde a gente discutia, a gente falava o que a gente achava, o que seria legal, o que não seria legal, e até que ganhou esse formato, né? O nosso trabalho ganhou esse formato, e tá aí, desse jeito que vocês estão vendo hoje, através do nosso Instagram, através da exposição, né? E esperamos colher bons frutos, né, desse trabalho. Que legal, Bárbara. Fico bem feliz, né, de escutar a tua fala e ver o quanto tu traz, né, essa maturidade que a gente precisa para poder olhar para as nossas coisas, para as coisas nossas como patrimônio, né? Às vezes a gente se esquece do patrimônio genético, seja ele de natureza animal ou vegetal, enfim, são riquezas e muitas vezes estão sendo, inclusive, estão ameaçadas de extinção, né? Tem algumas espécies, como são algumas espécies do cerrado, também correm esse risco, né? Às vezes não tão grave, outros mais grave, talvez depois vocês possam comentar mais sobre isso. O que mais vocês querem apresentar para a gente? A gente vai falar agora como que como que ocorreu, né, o trabalho, assim, como a gente desenvolveu, né? Sim. Travou o slide, Laiane? Travou. Vou reapresentar aqui para ver se... Isso, coloca aí de novo. Agora foi. Aí, como se deu a pesquisa, né, em si? Depois de muito conversar, muitas reuniões, a gente constatou, né, a gente decidiu em trazer os conhecimentos populares para o trabalho, né? Foi quando a gente foi atrás do Marco Guião, que é um nome muito conhecido aqui na região sobre as plantas medicinais, por ser conhecedor das plantas medicinais, e por a gente também ter um trajeto desde a infância de uso de plantas medicinais, a gente foi atrás dos nossos avós, de pessoas da comunidade que tinham esse conhecimento de saberes populares medicinais. E também o nosso orientador, Carlos Vitor, ele faz parte do Plano de Ação Territorial, PAT, do IEF, e ele trouxe essa opção também para a gente poder estar olhando, que é um plano de ação, né, pelo IEF, que conta com 1.787 espécies beneficiadas, que é o que o IEF protege, né, e conta também com mais de 100 mil quilômetros quadrados de áreas protegidas, tanto no Cerrado, na Caatinga, quanto na Mata Atlântica. E eles também produzem, né, materiais educativos e outras coisas também.
E com isso, a gente pegou essas 1.787 espécies e selecionou todas as plantas medicinais que a gente encontrou lá, né, nessa lista do IEF. E fizemos uma categorização dessas plantas, de todas as plantas medicinais que a gente encontrou. Posteriormente, a gente fez uma revisão bibliográfica pelo PubMed, para poder analisar, né, confrontar esses conhecimentos populares com o conhecimento científico e ver o que a gente encontrava sobre isso nas ciências. E a gente ficou, tipo, encabulado de que coisas que a gente usa comumente não ter pesquisa nenhuma sobre ela na ciência. E aí, a partir disso, a gente separou entre as plantas, para que órgão aquelas plantas eram boas, para que órgãos aquelas plantas tinham algum benefício e quais sistemas aquele órgão tinha direta ou indiretamente relação. Okay. E o risco também de extinção dessa planta. E com isso, a gente separou, né, juntou todo mundo e separou quais plantas a gente achava mais viável de ser pintada. Como eram bastante, a gente resolveu separar uma planta por sistema, que a gente achou mais viável ser mesmo pintada, que a gente achou que ia ter tempo suficiente para pintar. Só que no final das contas a gente acabou ficando só com 7, mais por questão de tempo mesmo, sabe? E posteriormente a gente foi no Flora do Brasil 2020, que é um site oficial, né, das plantas, onde tem a morfologia, risco de extinção, tudo sobre a planta, e fizemos uma análise dessas plantas para poder fazer para poder fazer a prancha, né? A prancha. E enquanto isso, a Bárbara estava pintando já, né? E com isso também a gente fez o questionário para poder avaliar, porque o principal objetivo do trabalho é mitigar a cegueira botânica. Então, o objetivo é usar a arte para poder diminuir a cegueira botânica, que é algo que é super comum, né? Que é a dificuldade do ser humano em ver as plantas. E esse questionário trata exatamente sobre isso, se o trabalho ajudou nesse quesito, e também sobre o percurso de vivência da pessoa, se aquela pessoa ela tem experiência, tem convivência com as plantas, porque uma das teorias que a gente encontra na revisão bibliográfica, a gente encontrou na revisão bibliográfica é isso, né? Que às vezes a pessoa não tem aquela vivência com a natureza, por isso que ela não consegue ver as plantas, porque as plantas estão no nosso cotidiano o tempo todo, a gente consome ela, mas boa parte da nossa alimentação são plantas, mas a gente a gente vai no supermercado e compra na prateleira e não tem aquele contato, é aquela pesquisa muito comum que a gente pergunta à criança da onde vem o leite e ela fala que vem da caixinha, não tem aquele contato de saber que é tirado da vaca e todo o processo, enfim. E é exatamente esse percurso que a gente queria saber também para correlacionar, para confrontar mesmo a revisão bibliográfica com o cotidiano das pessoas. E a partir disso também a gente criou as redes sociais, né, para poder postar essa nossa experiência e divulgar também, para poder a gente coletar essas informações, porque a gente estava em um período de pandemia, né, não tinha como a gente levar isso. E também foi quando a gente conheceu, quando eu levantei a questão do Movier para poder ajudar a gente com esse quesito. E é isso, Bárbara. Vocês querem perguntar alguma coisa, comentar alguma coisa? Eu quero dizer que eu fiquei fascinada com a metodologia de pesquisa de vocês, né? É muito, muito legal poder ver que vocês têm todo um mapa, né? Uma cartografia associada, né, ao plano, né, de ação que vocês utilizaram, que a partir dali vocês obtiveram, então, as plantas, e então começaram a fazer a correlação com os órgãos, os sistemas. Isso fica muito claro, né? E fica muito torna mais rico a compreensão das pranchas, né, que vocês montaram.
Aí, se tu quiseres apresentar como foi essa rotina, né, de montar as pranchas, e uma coisa que também ressalto, assim, né, é o quão importante é vocês terem ido buscar informação com os usuários, com aqueles que retêm essa história, né? A história do uso da planta, como a Laiane mesmo falou, olha, tem plantas que a gente usa e que não encontramos comprovação científica. Sim, mas elas estão sendo usadas há milhares de anos com algum efeito, né? E, ou seja, essa sabedoria popular, ela ainda não tem uma comprovação, né? Mas vocês poderem ter escutado essas pessoas, isso traz ainda mais riqueza para o trabalho de vocês em termos de patrimônio mesmo, porque vocês também acessaram esse patrimônio imaterial que são as oralidades, né? Que é o que a professora está comentando ali no chat, né? A diferença entre um saber tradicional e um saber científico, né? Então, vocês buscaram essa comprovação científica, por óbvio, são estudantes, né, da academia, estão buscando essa formação, querem trazer uma informação com segurança para quem vai olhar as pranchas de vocês, mas o fato de buscarem essas memórias, né, com esses ancestrais, digamos assim, que retêm essas informações, isso enriquece grandemente o trabalho de vocês do ponto de vista patrimonial. Uma coisa assim que foi levantada, né, durante o trabalho, que a gente sempre levantava, era que como que isso está sendo deixado para trás, né? Como pouquíssimas pessoas ainda têm esse hábito, está deixando mais assim, para as pessoas antigas mesmo. E cada vez se perde mais, porque não há o registro. Né? E por isso a gente trouxe o trabalho, né, para trazer mais informação para as pessoas, porque às vezes elas realmente não têm acesso às informações e não correm atrás delas, né? Porque às vezes, por exemplo, se você for falar de botânica, você vai falar aqueles nomes super, super difíceis, tipo, as pessoas vão ficarem assustadas. Então, a gente veio trazendo uma ideia inovadora, né? Uma ideia, assim, de trazer mesmo uma informação que significasse alguma coisa, né? Através da arte, né? Porque o ser humano é um ser muito visual, né? As pessoas são muito visual, então trazer essa informação de forma significativa para as pessoas relacionarem as coisas, tipo, aquela planta, tá, ela existe, mas você sabe o potencial dela, o potencial que ela tem dentro dela? A partir do momento que a pessoa sabe o potencial que ela tem, a pessoa já pensa, vamos, né, conservar então, vamos, né, procurar meio de conservar, de aprender mais sobre elas, até mesmo de usar, né? E é isso, a ideia geral, assim, foi essa. Ótimo, meninas. Eu tenho uma questão aqui para perguntar para vocês. Primeiro falando sobre o patrimônio material que vocês estão trabalhando, que são esses saberes populares, e também, juntamente com o patrimônio material, que já é o chá, seus efeitos, o chá em si. E eu tenho uma dúvida. A Laiane comentou que vocês fizeram entrevistas, foram atrás de parentes, né, da população que faz o consumo desse chá. E o que a população ela tem, qual foi o retorno que ele deu para vocês? Claro, já vou entrar numa outra parte. Lá no TCC vocês trazem as entrevistas das pessoas sobre esses saberes populares, o uso das plantas medicinais. Então, das plantas populares, a gente escolheu duas. Foi duas a serem colocadas. Na maior parte, a gente escolheu a do projeto mesmo do IEF. Mas não, a gente não traz as entrevistas, até porque o trabalho é muito extenso. Então, se trouxesse as entrevistas, ia ser mais extenso. Acho que não, ficaria muito grande, porque são muitas plantas. Não, são muitas plantas. Se for pegar todas que a gente pegou. Então, não teria como mesmo. É outro trabalho, né, Laiane? Ou seja,
A coleta de informações que vocês obtiveram permite que vocês tenham essa produção, que esse é o objetivo primário, né? Que é por meio das artes fazer esse anúncio, né? Eu quero anunciar que as plantas precisam ser vistas, precisam ser conhecidas, a história delas, os seus usos, né? A partir da arte, é isso que, pelo que eu entendi, está sendo expresso no TCC, mas vocês têm aí informações e resultados para outras produções, com certeza, que é o que a Amanda está chamando a atenção, porque só o trabalho com as pessoas, né, o trabalho de entrevistas, já geraria um outro trabalho também muito rico, né? Sim, e aqui eu estou curiosa. Artigo ou livro futuramente para vocês. Exatamente. Eu estou curiosa com essa imagem que vocês colocaram, né? Vocês pretendem comentar alguma coisa? Então, a gente vai falar mais ou menos como que aconteceu a produção, né, a confecção das pranchas, né, das obras. Foi feita por mim, né, e antes, né, de começar a confeccionar mesmo, de começar a pintar, eu fiz algumas pesquisas, né, para fins artísticos, né, de referências, por exemplo, da planta, né, de referência do órgão, para aí sim eu iniciar, né, a pintura. E eu sempre mandava, né, para a equipe da Aquarela Botânica o esboço, né, que eu fazia primeiro o esboço, desenhando a lápis, mandava para eles, e eles me retornavam, né, com as críticas, com o que eles achavam e tal. Para aí sim eu dar o pontapé inicial nas pinturas, né? Onde eu gastava mais ou menos dois dias. 2 dias, cada pintura durou mais ou menos 2 dias, assim, o dia inteiro, com materiais mesmo, né? Específicos de aquarela, porque não tem como ser outros materiais, né? Que é pincel específico, papel específico, e tintas também, né? Específicas. E o tamanho que a gente decidiu fazer foi o tamanho A2, né? Porque às vezes as pessoas não têm noção assim do tamanho, a gente até tem que expor essas informações, né? Para as pessoas terem uma noção, né? O tamanho é A2, então é uma pintura bem, bem grande, né? Uma pintura bem significativa, assim. A gente decidiu fazer uma pintura maior, né? Uma obra maior, porque se futuramente a gente for, né, fazer exposições presenciais, ter mais ter mais a visão, né? Ter uma visão melhor, mais detalhada, as pessoas conseguirem ver os detalhes e tal. Essa pintura aí está retratando aí o sistema digestório, né? Que é o estômago, com a planta pacari, né? Lacoense pacari, que é pacari, né, Laine? O nome... Sim, o nome popular é pacari. E ela de acordo com a nossa leitura, né, sobre os artigos científicos, né, a gente viu que ela é boa para úlcera gástrica, né, que são aqueles ferimentos que dá na parede interna do estômago. Inclusive, essa planta foi uma das que foi das entrevistas, né, com o Guião, com o Marco Guião. Sim, ela foi uma delas. Eita, travou de novo. E essa planta, eu ia perguntar, né? Essa planta ela é do bioma do Cerrado, ou seja, é bastante conhecida, né? Pela região e existe de fato o relato de uso dela. Vocês conheceram pessoas que fazem uso dela? Essa que é a minha pergunta. Porque às vezes tem plantas que se conhece
o poder, né, o potencial biológico, né, e só um pouquinho aqui, meu celular resolveu tocar. E a gente conhece o potencial biológico, e, mas isso é um registro muito antigo e hoje em dia não se tem mais uso, já se perdeu o uso. Né? Então, essa é a minha dúvida, se o Pacari ele ainda tem registros atuais de uso. Então, pela entrevista que a gente fez com o Marcos Guião, ele falou que é uma das plantas que estão em uso ainda, né? Uhum. E quem é o Marcos? Vocês podem falar um pouquinho mais dele? O Marcos Guião, ele é como eu posso falar? Ele é uma pessoa bem entendida desse assunto. Inclusive, eu já fiz 2 cursos, muito tempo já, sobre plantas medicinais, onde a gente fez pomadas, e foi bem legal. Eu tenho até o certificado aqui em casa do curso dele. É bem legal mesmo. E ele tem até uma página no YouTube também. Depois, se vocês quiserem, eu posso mandar para vocês darem uma olhada. Mas de formação mesmo, eu não sei te dizer, assim, sabe? É mais porque eu já conhecia ele, né? Porque ele já ofertou curso aqui na minha cidade sobre medicina natural, né? E eu participei, inclusive. E todo mundo, assim, né, na nossa região, aqui na minha região, na minha cidade, quando tá com um problema sério, assim, e que não consegue resolver, corre atrás dele, entendeu? Faz tipo uma consulta com ele para ver se ele sabe de alguma planta, né? Sim. Então, nisso a gente fez a entrevista com ele. Lindo. É como se ele fosse realmente assim, um detentor desses saberes antigos. Sim, aqui na região ele é muito conhecido, todo mundo, quase todo Uhum. mundo conhece ele, assim. Legal, legal. E ele é uma das pessoas que vocês entrevistaram. Sim. Exatamente por isso, por ele, né, ele conhecer muito e tal. E Ok. para mim é referência, assim, porque, nossa, ele vive dando cursos, né? Ele tem muito conhecimento. Pra você ter noção, no curso que eu fiz com ele, a gente fez pomada, tipo, muito legal, sabe? Então, eu dei a ideia do pessoal, né, da gente entrevistar ele, porque ele carrega muito conhecimento sobre isso. Depois eu posso até mandar para vocês o YouTube dele, só para vocês conhecerem mesmo, saberem quem que é. Ok. O que mais que vocês prepararam? Bom, a gente trouxe alguns levantamentos de dados, né? Alguns dados assim básicos, assim, a gente não trouxe tudo, porque ainda a gente vai fazer uma análise mais profunda, né? Mas a gente trouxe algumas coisas básicas só para vocês terem uma ideia, né? De quem participou mais ou menos assim, quem está participando mais assim. Então, Perfil das pessoas que já responderam o questionário. De idade, assim, quem responderam o questionário, né, foram pessoas de 12 a 56 anos, né, sendo a maioria de 27 anos, né, ou seja, a gente vai ter uma diversidade grande, assim, de respostas, né, de coisas para analisar ali, né, porque a gente vai entender mesmo se tem diferença, né, nesse quesito por idade, né, pela questão da idade. A profissão, a gente teve diversas profissões, né, Laine, como professor, engenheiros,
Quem pessoas que mais? trabalham na área de estatística de empresas e Autônomo. estudantes, autônomos, salgadeiros, padeiros, vários, não, de todas as áreas. A gente vai ter uma diversidade muito grande de Respostas resposta, né? Acho que vai ser interessante isso. E dentre elas, a maioria foi mulheres. Mais de 60%, quase 70% até então foram mulheres, sendo que já tivemos 102 respostas. 102 respostas. E dentre essas 102 também, de diversos lugares também. Que tá aí o poder da internet, né? E dentre essas 102 pessoas também tiveram pessoas de todos os tipos de escolaridades, desde pessoas que nunca estudou até pós-doutorandos. E pós-doutorandos e pessoas estudadas em várias áreas também. Engenheiros, biólogos, professores. Muitos, muitos, muitos. E dentre elas, né, a maior parte foram pessoas do ensino superior, que eu acho que a gente já esperava, né, Bárbara? Porque são pessoas que a gente lida todo dia, conversa todos os dias. Então, acaba que está mais ali no nosso meio. E pessoas do ensino médio também, né, que não necessariamente, que pode ser pessoas que autônomos, por exemplo, que finalizou o ensino médio, continuou estudando e não continua estudando, enfim, uma diversidade de pessoas. Por fim, a gente trouxe essa outra pintura, né, com piqui, que eu acho que é uma coisa, assim, não sei na região de vocês, mas na nossa região é muito usada e poucas pessoas sabem que ela é medicinal, que o óleo dela é medicinal e é usado bastante aqui. E com a pintura aí, e também é um símbolo, né, agora, com a Covid-19 e todo esse processo de problema respiratório, enfim. Fala para nós que planta é essa, Laís. Vocês não conhecem? É o piqui. Nem é uma tem planta. Nem tem aqui no sul. É uma planta muito conhecida no Cerrado e a gente consome tanto óleo como na comida, arroz com piqui, uma diversidade de pratos. Muito bom. Frango com piqui. Vocês já experimentaram? Já, porque eu sou aqui de Minas e minha família gosta de comer piqui. Ele eu amo ou odeio. Eu nunca comi, nunca tive a oportunidade de comer. O fruto dele é espinhoso, então não pode eu ouvi morder. falar, né, que precisa saber preparar, porque ele tem uns... mas se você cortar ele no meio, ele tem uma... como que chama aquilo, gente? Tem uma... tem um nome específico, mas eu não vou lembrar. Uma polpa? Não é uma polpa, a polpa é a parte de fora, né? A Elaine, que é botânica, aí vai saber nos ajudar. Mas ela tem um... eu não vou lembrar, mas como se fosse uma semente, é uma coisa mais macia por dentro, depois do espinho que você abre e tira, que é muito bom também. Disso aí eu não sabia não, hein? Se você abrir, você vai ver, você espera ele secar, né, e abre. É muito bom. Bem legal mesmo. A Elaine está dizendo que essa parte mais macia é a semente, né? Que eu acho que ela ainda não enrijeceu ainda por completo, né? Gurias, é muito legal o trabalho de vocês, né? Eu acho assim que é de uma beleza, né? A proposta, né? A professora Elaine deve ser da mesma opinião que eu. Coisa boa quando a gente recebe um estudante e ele nos traz uma ideia, né? Diferente. É interessante quando a gente tem um estudante que chega e entra no nosso projeto e se compromete, desenvolve, mas é muito bonito quando a gente vê o estudante que ele é capaz de ele trazer uma ideia, né? E nos convencer a desenvolver um trabalho, né? E obviamente, né, que quando é o próprio estudante o mentor dessa ideia, o comprometimento
acaba resultando o que a gente está vendo aqui, né? E é a produção de um trabalho tão bonito, tão rico, né? E usar a arte para o ensino, né? Para a ciência. Então, eu fico imaginando esse tipo de trabalho sendo levado nas escolas, conversando com as crianças sobre essas plantas, com o respaldo científico daquilo que vocês pesquisaram e desenvolveram, mas também com o respeito à história desses saberes populares que nós temos, né? E são as nossas origens. Isso é extremamente rico. É levar a educação patrimonial como um tema transversal para dentro da sala de aula, né? E isso vai fazer com que esse estudante não aprenda apenas a fisiologia dos órgãos ou a botânica, né, os conceitos botânicos daquelas plantas, daquela série que ele está estudando, mas também aprender a respeitar a história, respeitar a memória, respeitar o patrimônio. São outros valores, né, que nós também precisamos, como professores, temos responsabilidade de desenvolver com os nossos estudantes. As fotos não, as aquarelas que a Bárbara fez me lembraram um trabalho que eu vi há muito tempo atrás de uma botânica, que não é brasileira, mas que esteve no Brasil no início do século, e é responsável, a professora Elaine talvez conheça e possa me confirmar. Se eu não me engano, o nome era Margaret Mee, e ela retratou milhares, centenas de plantas da flora brasileira, em especial orquídeas, né? E eu cheguei até ela por isso, porque eu tenho uma paixão por orquídeas, então acabei conhecendo o trabalho. E todo esse desenho científico, né? Que a ilustração científica, originalmente a gente não tinha fotografia. Todo cientista era um desenhista por natureza. Se ele não era, ele tinha um colega do lado que era, como é o caso da Laiene e dessa dupla, né? A Laiene e a Bárbara, né? Mas era necessário fazer a descrição, né? O desenho dessas imagens. E aí, então, a gente vê aqueles cientistas do século passado que também eram artistas. E hoje nós talvez não vejamos tanto isso, como a gente está vendo na Bárbara aqui, mas todo cientista, né, precisa ter essa criatividade que o artista também tem aflorado, né, para resolver um problema, para produzir uma metodologia, para produzir uma nova tecnologia, né? A gente usa nosso poder criativo para isso, né? E por isso que eu não consigo deixar de ver a ciência desvinculada da arte, né? É um processo que para mim são ciências que se contemplam, né, que se complementam, né? A arte enquanto uma ciência também, mas também um processo de fruição que a gente se delicia, né? Se deleita com o visual de uma prancha, como a Bárbara fez, mas junto com isso tem todo o conhecimento, né, desenvolvido ali. Para mim, assim, é muito lindo ver esse trabalho, né? E perceber que os elementos da educação patrimonial estão aí, né? De forma transversal. Não preciso dar uma aula de educação patrimonial. Toda aula pode ter um, um, uma relação com esse tema, né? E aí eu queria perguntar para vocês o que vocês acham, né? Se vocês pudessem, né, decidir assim, eu gostaria que o meu trabalho, que o nosso trabalho tivesse como impacto, né? Que impacto vocês gostariam de que o trabalho de vocês desenvolvesse, né, nas pessoas que observassem ele? Então, como até a Laene, né, falou anteriormente, quando ela estava falando, é mais causar mesmo essa questão de criar mesmo as pessoas, criar um novo olhar, sabe? Como o próprio trabalho
fala, né? Aquarela botânica, um novo olhar para a flora, né? É justamente isso, sabe? Causar impacto, né? Tipo, no olhar das pessoas, fazer as pessoas enxergarem mesmo, né? As plantas e perceberem o quanto elas são importantes, né? Porque a gente está vendo que a cegueira botânica está muito presente, sabe? Nas pessoas, no olhar das pessoas, né? Que é a questão das pessoas não perceberem as plantas onde elas estão e não saber a importância que ela tem, né? Sendo que ela é a base, né, da nossa sobrevivência aqui na Terra. Então, é até preocupante, né? Porque uma vez que a pessoa não conhece, não tem esse conhecimento, ela não vai, né, tipo, querer preservar. Para que eu vou preservar isso? Tipo, é a base, né, da nossa sobrevivência aqui, a base da nossa comida, do que a gente consome mesmo, né? Até o oxigênio, até o ar que a gente respira. Então, é muito louco pensar que as pessoas não relacionam isso, entendeu? E trazer a aquarela botânica nessa questão da medicina, né, da medicina natural, é uma forma, né, de falar, tipo, olha, a planta é importante, ela carrega dentro de si um potencial, né, que pode servir para você, pode servir para outras pessoas. Então, é isso mesmo, né? Mitigar mesmo, diminuir essa cegueira botânica que as pessoas têm, né? Laiane, você queria falar alguma coisa? Eu acho que é isso mesmo que você falou, sabe? É usar uma ferramenta belíssima, assim, que você produz, né? Que é a arte, que é algo, assim, muito lindo mesmo, que todos apreciam. E usar também a internet, que se mostrou, assim, na pandemia, se mostrou algo formidável para poder divulgar mesmo, que a gente tem que trazer para a ciência, para poder divulgar mesmo a ciência. E com essas duas ferramentas, apresentar, né, às pessoas que, sim, as plantas estão aí. E está no seu cotidiano, não só nas plantas medicinais, mas no seu prato todo dia, e que a gente deve cuidar, deve preservar. Igual eu estava comentando com a Laine ontem, que, tipo, as plantas não são como os animais, né? É perceptível que as pessoas sempre preferem os animais, assim, porque eles, né, eles são mais interessantes, assim, né? Porque eles têm olho, eles têm boca, eles correm, eles se movimentam. As plantas, né, na sua maioria das vezes, são estáticas, são sésseis, não tem olho, não tem boca, mas também são importantes, né? Então, Ela é a base de tudo, né? Por mais que não seja fofinho, igual um pinguim, não seja algo chamativo, igual sei lá, um urso polar, mas elas são a base de todo a vivência. E só de você imaginar, igual eu vi uma live esses dias da moça falando, só de você imaginar que um ser transforma luz em açúcar, já... Assim, como assim? Vamos ver como que isso funciona. Eu acho que é a forma de ver, não a forma de... A forma que é apresentado, não é o que é em si. Que conforme a planta for apresentada, ela também se torna interessante. E Com também tem certeza. aquele quesito de intercalar as plantas com órgão, porque é demonstrar que elas são importantes e igual, não é uma competição de quem é melhor. Os dois são importantes. Os dois em conjunto formam o ciclo correto de que deve ocorrer. Uhum. E também chama a atenção, né, de que a maioria dos remédios para os nossos males, eles já estão aí na natureza. E, inclusive, os fármacos que nós utilizamos hoje, que são industrializados, muitos deles vêm a partir de princípios ativos, de substâncias naturais, né? E que vai se aprendendo e depois se aprimorando dentro da indústria, né? Mas reconhecer isso, né? Reconhecer que esse sistema
né, da vida, né, na qual estamos inseridos, ele é tão complexo e ao mesmo tempo completo. Tudo está aí. E muitas vezes as doenças, né, que nós carregamos, somos nós mesmos que produzimos, né, por conta daquilo que nós modificamos de forma indevida no nosso ambiente, né? Então, é realmente muito bonita essa visão de vocês, né, de que se olhe para as plantas, né? É um alerta, né, de que realmente nós temos uma visão centrada no humano, né? Então, os animais ainda estão em segundo plano, e aí as plantas em terceiro, e os vírus em quintos, e de repente, quando a gente vê, todos podem estar intimamente relacionados, sofrendo o impacto de um micro-organismo, né? Por conta daquilo que a gente faz ou deixa de fazer com o nosso ambiente, né? Realmente, eu acho que o impacto do trabalho de vocês realmente é muito grande, muito bonito, muito, muito mesmo. Não sei se a Amanda quer comentar alguma coisa, perguntar para as meninas. Professora Elaine, se quiser comentar algo ali no chat. Quero parabenizar as meninas pelo belíssimo trabalho, pela ideia também de trabalhar, trazer esse conjunto de ciências, artes, patrimônio imaterial, patrimônio material e patrimônio botânico. Assim, o trabalho de vocês é fantástico e ainda vai gerar grandes frutos, né, que não para por aqui. Vocês estão apresentando, né, vão apresentar logo mais o TCC, mas já tem levantamento de dados para uma nova produção, podem pensar em outros artigos, podem pensar até em introduzir esses dados e junto no TCC e construir um livro. Então, eu deixo meus parabéns para vocês, parabéns também para a orientadora, Elaine, e que vocês tenham um grande sucesso e vamos divulgar esse belíssimo trabalho aí. E obrigada, viu, gente, por ter nos proporcionado, deixar a gente divulgar o trabalho de vocês. Nós que agradecemos vocês duas pelo convite e tal. Eu nunca imaginava que a gente, né, nosso trabalho chegaria aqui, né, nessa live chegou agora. Aqui no sul do sul, chegou aqui no sul do sul, né? E Pois assim, é. a partir de a professora Elaine, né, está dizendo que em nome da eu fui falar UF e aí UFVJM, né? Universidade dos Vales de Jequitinhonha e Mucuri, agradece imensamente por dar a oportunidade de nossas meninas para a divulgação do trabalho e para auxiliar no amadurecimento profissional delas com a participação nessa live. Com certeza. Agora, na sequência, professora Elaine, Laiene, Bárbara, a gente vai estar colocando, né, divulgando as pranchas lá nas redes do Mover, tanto no Facebook quanto no Instagram, e ao longo no resto da semana a gente vai colocando as pranchas com partes, né, com recortes dos textos que vocês produziram, né, das imagens, colocando lá no Instagram do Mover, para que o pessoal conheça o trabalho de vocês. Foi divulgado aqui na nossa universidade, pena que a gente teve um problema aqui com a transmissão ao vivo, mas a live está gravada, então a gente vai subir ela pro YouTube e depois a gente manda o link para vocês também divulgarem entre os colegas. Eu não sou da área da botânica, inclusive sou doutora em zoologia, né? Mas trabalho com fisiologia humana. Mas os meus colegas da botânica se interessaram bastante pelo trabalho de vocês e certamente estariam assistindo ao vivo, né, se a gente tivesse conseguido fazer a transmissão, mas vão poder assistir gravado no nosso canal, né? E aí vocês sigam ali durante essa semana ali o site, né, do Movier para ver como que o pessoal está interagindo com a produção de vocês. Eu acho que vale muito a pena o que a Amanda já falou, de vocês pensarem realmente, usando as palavras do professor Elaine,
no amadurecimento do trabalho de vocês, na publicação do trabalho de vocês. Né? Essas pranchas poderiam estar, sim, em um livro, acho bem interessante. Certamente a universidade tem alguns projetos, né, que estimulam a produção de livros e e-books. A Universidade Federal do Rio Grande, a gente tem um edital que é lançado todo ano para a produção de e-books, inclusive para pessoas de fora da nossa universidade, né? Então, claro, tem que estar com a obra pronta, mas toda a parte de diagramação fica por conta da nossa editora, dentre as obras que foram selecionadas no edital, sem custos para o autor, né? Então, também é uma possibilidade para vocês, tá? E, demais, gostaria de agradecer e dizer para vocês que foi realmente muito bacana ter estado aqui com vocês. Antes de me despedir, eu vou fazer aqui uma breve apresentação aqui desse material, né, para ficar aqui gravado e que o pessoal se estimule em poder assistir e conhecer o trabalho de vocês, né? Então, essas obras realmente estão muito ricas. Para cada uma das pranchas e das gravuras, as meninas produziram com base na pesquisa científica uma argumentação teórica sobre o uso da planta e o seu efeito sobre determinado órgão ou sistema. Esse aqui foi a que as meninas usaram na apresentação delas. Linda essa aqui também. Essa aqui é muito bacana também, com a arnica brasileira, né? E essa aqui a gente fecha, né, com essas plantinhas auxiliando aí na função respiratória, trazendo alívio para algumas sintomas e doenças do sistema respiratório. Mas sempre lembrando, né, que nós da academia, a gente respeita os saberes populares, respeita as tradições, reconhece que muitas não têm ainda comprovação científica e que todas essas medicinas tradicionais, elas são complementares, né, à medicina que nós temos hoje à disposição, né, e que nessa complementaridade é que a gente consegue, de fato, tratar o ser humano de uma forma completa, de uma forma integral. É o que a gente mais respeita e preconiza, né? A gente tem uma saúde integral completa, biopsíquico, social, espiritual.